Graças e paz, irmãos. Atos, capítulo 5. Acho que todos nós conhecemos esta história, mas ela sempre traz algo surpreendente para nós quando a gente lê. E não foi diferente esta semana, quando estava lendo esse texto. Então, quero chamar a atenção dos irmãos para algumas questões que nós podemos aprender ou relembrar a partir desse texto. Então, você que está aqui, que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Abre o seu coração para Deus falar o seu coração. Você que está distante, que Deus te abençoe. Você que vai ouvir isso um outro dia, que Deus te abençoe. E que a palavra do Senhor alcance o seu coração de uma forma surpreendente. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Ok? Feche seus olhos para nós orarmos. Na verdade, gostaria que você orasse. Pedisse que Deus falasse ao seu coração a partir desse texto. Que o Espírito Santo nesta noite possa trazer ao seu coração algo especial, poderoso, transformador, em nome de Jesus. Que assim seja, ó Deus. Que nesta noite, pelo poder, ó Deus, do Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para poder não só ouvir a palavra, mas que ela alcance os nossos corações de tal forma que sejamos impactados pelo poder da palavra do Senhor. Que ela nos encoraje, que ela nos transforme, que ela nos confronte, que ela, ó Deus, produza em nós frutos dignos de arrependimento, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Ó Deus, eu lhe suplico, ó Deus, nessa noite, que a bênção do Senhor seja sobre cada coração nesta hora, que a graça do Senhor nos envolva, e que a bênção, ó Deus, alcance, ó Deus, a nossa semana, ó Deus, todos os dias sejamos dominados pelo poder do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Muito bem. Quando você lê um texto desse, passa no seu coração de imediato. Vale lembrar que nós estamos falando do início da igreja. Os primórdios, os primeiros passos. Se a gente retomar um pouco, nós vamos nos lembrar que estavam no cenáculo, logo após a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, 120 pessoas estavam no cenáculo, amedrontados. E Atos capítulo 2, nós encontramos, né, a revelação da descida do Espírito Santo. E de repente aquelas pessoas, elas vão para a praça e com ousadia elas proclamam, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Há um impacto poderoso, porque estavam ali, né, em Jerusalém, né, pessoas, diz o texto, de diversos lugares do mundo. Pessoas de origens diversas. E ali, naquele mesmo dia, né, há um acréscimo na vida da igreja de quase 3 mil pessoas, melhor dizendo. Eram 120, nós estamos falando de um acréscimo de 3 mil pessoas, melhor dizendo. É uma revolução. E estas pessoas, tendo origem de diversos lugares do mundo, elas voltam para suas terras, elas voltam para suas cidades, elas voltam para suas casas, levando uma mensagem diferente, levando uma mensagem completamente, né, transformadora, que elas ouviram ali em Jerusalém. Então o evangelho de 120, ele passa a ser espalhado pelo mundo de uma forma intensa, profunda e instantânea. Mais tarde, que é a última contagem, né, o evangelho é contado com 5 mil pessoas, e depois não se conta mais. Então é a origem, os primórdios do evangelho. De um evangelho recebido de Cristo, um evangelho puro, de um evangelho simples, de algo que impacta a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, que mexe com o coração, que mexe com a alma, que mexe com o presente, que mexe com o futuro, transforma também questões oriundas do passado, ou seja, é um evangelho que adentra o coração, a alma, a vida da pessoa e altera completamente a sua história, o seu comportamento, a forma de enxergar as coisas, a forma de enxergar a vida. É o evangelho de Jesus que Paulo diz que é a pureza do poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, ele diz que ele não se envergonha desse evangelho porque ele é a expressão máxima do poder de Deus para a salvação. Esse evangelho que está contaminando, num bom sentido, que está envolvendo as pessoas, que está absurdamente transformando os corações. E é bom a gente lembrar que vida não transformada não se encontrou com o evangelho. Vida não mudada não teve um encontro com o evangelho. Ou seja, não dá para viver simplesmente a religião que Ananias e Safira, ela revela para nós. Porque estava acontecendo algo inusitado na vida da igreja. A transformação era tão tamanha, era tão grande, que no contexto anterior, nós vamos encontrar a história de um homem, né, que era de Barnabé, também conhecido como José das Consolações, natural de Chipre, já dizia uma canção antiga. Diz o texto que esse homem, ele vendeu uma propriedade, e assim acontecia entre as pessoas da igreja. Ele vendeu uma propriedade, colocou o valor dessa propriedade aos pés dos apóstolos, e esse valor era distribuído entre a igreja à medida que as pessoas tinham necessidade. Ou seja, havia na vida da igreja um suprimento. E de repente, alguém ou um casal vê e percebe essas coisas. Eles também têm uma propriedade. Eles resolvem vender a propriedade. Mas a motivação, o jeito é completamente errado. Eles vendem a propriedade, retêm parte do dinheiro,
deposita uma outra parte aos pés dos apóstolos. De maneira que aquilo que eles pensavam que pudesse acontecer, aconteceu exatamente o contrário. O que era para gerar contentamento, alegria, suprimento, paz, alegria na vida da igreja, na vida das pessoas, acontece exatamente o contrário. Acontece morte, acontece destruição na vida, na família desse casal. E olhando esse texto, eu fiquei pensando em alguns aspectos que nos ensina, que mexe conosco, ou pelo menos chama a nossa atenção, na perspectiva de poder vivenciar essa experiência do Evangelho de uma forma simples, natural, de uma forma, né, de contentamento, sem medo, sem pressão, e mais do que isso, de perceber o olhar de Deus para dentro da vida da gente, e Deus se agradar daquilo que está acontecendo. Aí eu fiquei pensando, a religião, ela pode produzir na vida de uma pessoa, uma vida baseada na estética. Ou seja, viver para os outros. Para que os outros percebam o que ela está fazendo. Para que os outros percebam como ela está realizando as coisas. É o Evangelho que não está nem na superfície, porque não é o Evangelho, é apenas um aspecto religioso de uma vida que não entendeu muito bem o significado e a importância de se viver intensamente para Deus. Barnabé, ele pega a propriedade, e 100% do que ele arrecada, ele oferece. É algo espontâneo, não é obrigado. É algo que nasce no coração, é algo que vem de dentro. E ele deposita isso aos pés dos apóstolos, tipo assim, olha, pode fazer o que você quiser. Pode distribuir da forma que você quiser. É para a igreja, é para a glória de Deus, é para a honra de Deus. Ou seja, faça isso de uma forma intensa, distribua. Essa é a minha alegria, é o meu prazer, é o meu contentamento, é a minha felicidade. Ao perceber isso, Ananias e Safira vê esse mover no meio da igreja. Porque se você pega Atos capítulo 2, você vai perceber que havia um mover especial e diferente na vida da igreja. Havia temor, havia alegria, eles comiam pão na casa uns dos outros, havia uma interação, havia uma comunhão, havia uma profundidade de relacionamento entre as pessoas no meio da igreja. Eles estavam lá percebendo isso. Mas algo chamou a atenção. Tipo assim, puxa vida, podemos fazer algo semelhante. Quem sabe há um destaque, quem sabe as pessoas podem me olhar de forma diferente. Quem sabe isso projeta dentro de nós, nos projeta na igreja, nos projeta no reino. Nós temos um terreno, vamos vender, vamos. Aí custa 100. A gente fala que custou... a gente vende por 100 e fala que custou 70, vamos pegar 30% ou 40% disso aí. E assim eles fizeram. Qual a ideia? A ideia não é suprir, não é produzir alegria. A ideia não é exatamente aquela de Barnabé. A ideia era simplesmente se promover. É o evangelho da estética, ou é a religião da estética. Olha para nós, olha para mim, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu consegui. Veja, eu também participo, eu também faço. Conquistar o coração dos apóstolos, destaque no meio do povo. O que eu posso fazer para que isso aconteça, para que as pessoas me vejam na igreja, para que as pessoas me observem, me olhem. Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho do reino. Esse é a religião. E eles estão
plenamente convictos e certos disso. Entram num acordo, há uma relação ali, né, para o mal. Eles exatamente pegam esse valor, depositam aos pés dos apóstolos. Eu digo uma coisa aqui sempre. Sabe qual é o nosso problema? É que Deus nos conhece, Deus sabe. Esse é o nosso problema. Porque a gente está aqui, está fora, e Deus nos conhece, Deus nos vê. Mais do que aquilo que estamos fazendo, Deus nos conhece por dentro, sabe das nossas reais, profundas motivações, sabe o que queremos. Exatamente o que queremos. Essa é a nossa grande dificuldade, nessa perspectiva de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, com o reino de Deus, é que Deus conhece o nosso coração de verdade, profundamente, até melhor do que a gente mesmo. E quando eles depositam aos pés dos apóstolos ali, de Pedro, Pedro olha para Ananias e fala: Ananias, é esse o valor, Ananias? Sim. E vai direto, no centro, fala: Ananias, porque você permitiu, porque você deixou, porque você abriu o coração para que essa mentira entrasse no seu coração, para que isso fosse realidade dentro de você, o engano se apoderou de você, Ananias. Que é uma relação muito profunda. E nós precisamos nos ater a essa responsabilidade que temos. Pedro vai dizer, na sua carta, diz assim, olha, resista ao maligno. E ele fugirá de vós. É uma reação, não só espontânea, mas com força. Resista. Ele vai fugir. Porque você permitiu que esses valores, que essas realidades pudessem entrar dentro de você, pudesse dominar sua vida, dominar os seus princípios, os seus propósitos. Por que você permitiu isso? Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Eu sei que a maioria aqui jamais pensou que nós chegaríamos a um tempo onde numa escola, num lugar comum, público, nós tivéssemos 3 banheiros. Um tempo em que você chegaria no berçário de um hospital, né, e você não pode, né, segundo alguns, dizer, ó, é menino ou menina. Não, tem que esperar um pouco para saber o que ele vai decidir. Tempos difíceis. Valores completamente distorcidos, verdades, todo mundo agora tem a sua verdade, ela se tornou relativa, o mundo se tornou líquido, aquilo que é importante não é mais, aquilo que era concreto hoje não é mais concreto, ou seja, há uma liquidez de valores, de sentimentos, absurdamente, está diferente. Coisas piores estão por vir. E a pergunta, né, ou a afirmação de Pedro, na verdade, se transforma para nós algo, né, que precisamos definir, ou seja, até quando
vamos permitir que Satanás encha o nosso coração com seus valores. Que o sistema nos domine e que sejamos escravizados pela cultura não cristã, mas deste mundo. Que apenas vamos vivenciar a experiência religiosa, sem nos aprofundarmos naquilo que o Evangelho é de mais bonito, que é transformador. Nós precisamos nos lembrar disso. Que há grandes inimigos terríveis. O mundo, o sistema, que Paulo diz para não nos conformarmos com ele, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. O inimigo, que gerencia esse sistema. E os nossos desejos. A nossa carne. São 3 inimigos que lutam, né, desesperadamente contra uma espiritualidade sadia que produz honra e glória ao nosso Deus. E aqui nós estamos vivenciando a experiência de um casal que apenas quer se mostrar, apenas quer revelar para os outros, olha como eu sou bom, olha como nós, né, fizemos o bem. Percebam isso, mas Deus conhece. E Pedro vai direto, olha, vocês permitiram isso na vida de vocês. E a questão é clara, o terreno não era seu. Ninguém pediu isso para você. Se você vendeu o terreno e ficasse com todo o dinheiro, era seu dinheiro. Ninguém ia pegar de você. Mas a partir do momento que você faz isso, você cria um problema. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Então nós precisamos rever a nossa forma de vivenciar o Evangelho. E o que temos recebido da gerência desse mundo, como valores, e o que nós temos seguido, o que de fato temos seguido. Se o Evangelho. Não podemos viver a estética, demonstrar aquilo que no fundo nós não somos e que Deus sabe que nós não somos. Mas nós precisamos aprender uma coisa, que a gente precisa ser aprovado por Deus. Por Deus, em primeiro lugar. Por Deus. Não se esconder dos homens. E quando a gente diz isso, nós vamos para uma outra questão que eu acho muito importante, porque Pedro diz algo muito sério. Ele diz assim, olha, vocês mentiram. Vocês mentiram. Não se constrói um relacionamento com Deus e com ninguém baseado na mentira. Vocês mentiram. Mas não mentiram para qualquer um. Vocês não mentiram para mim. Vocês mentiram para Deus. Vocês mentiram para o Espírito Santo. É muita coragem. Se eu pudesse tirar algo de positivo dessa questão de Ananias e Safira, eu diria, eles são corajosos. São. Porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos pensar nessa nossa relação com Deus, se é baseado na verdade ou na mentira. E quando eu coloco dessa forma, eu não estou colocando da forma, né, do não pecado, da perfeição, mas do trato que temos que ter com Deus
na verdade absoluta, de chegar para Deus e dizer acerca da sua própria história, da sua vida, daquilo que te importa, daquilo que não te importa, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Você é capaz de dizer para Deus, Deus, sonda o meu coração. De rasgar o coração na presença de Deus para dizer exatamente aquilo que está sentindo. Isso de verdade tem a ver com aquilo que Deus espera de nós. Aí você diz, mas Deus não conhece todas as coisas? Deus conhece tudo. Mas quando eu falo, quando eu digo, quando eu pronuncio a palavra, eu escuto aquilo que está saindo de dentro de mim. Não só me esvazio, mas eu me encontro, eu vejo a posição em que eu estou. Quando Deus procura Adão e Eva, no paraíso após a queda, Ele diz, aonde você está? Para um Deus onisciente, onipresente, que está em todo lugar e conhece todas as coisas, é claro que Ele sabia. Mas a questão é, Adão e Eva tinham noção do que tinha acontecido com eles. Eles sabiam qual era a posição deles agora, não só diante de Deus, mas um com o outro e de tudo que tinha acontecido. Então, aonde você está, Adão? E ele lá, escondido, amedrontado, diz, estou aqui. Escutei o Senhor, tive medo e me escondi, porque estava nu. Então, quando eu falo de verdade, é a verdade que, de fato, existe dentro de você, na sua relação com tudo, com Deus, com o próximo, na casa, em todos os lugares. Ou seja, você diz aquilo que é a sua história, a sua vida, você conta. É assim que se fala de oração, é assim que se fala de relacionamento, de vida com Deus. É a partir da verdade. Mas qual é? A minha. Porque a de Deus eu conheço. Mas na minha relação com Deus, onde eu estou, qual é a minha posição, qual é a verdade que eu vivo? A da estética, do engano, Deus sabe. Por que você mentiu, Ananias? Por que você mentiu? Você não mentiu para mim. Você não esconde das pessoas. Das pessoas. Nós precisamos nos ater à relação com Deus. Não é perfeição. Não é perfeição. Mas é a partir daquilo que você compreende, daquilo que você entende, na perspectiva de vivenciar a experiência do Evangelho. Isso, nós falamos de uma liberdade, onde o Evangelho nos convida a experimentarmos o melhor de Deus todos os dias, na confissão de pecados, na relação de santificação, de comunhão, de avivamento, de despertamento, de entrosamento, de relacionamento uns com os outros, baseado unicamente na verdade. Nós estamos ficando desacostumados com a verdade por causa dessa onda online, que é tudo muito superficial. As pessoas não estão mais suportando ouvir uma verdade. Aliás, pouco se está podendo falar ultimamente. As pessoas estão melindrosas demais. Mas Pedro é direto. Você está enganando quem? A mim? Precisamos nos ater e prestar atenção, porque estamos diante de um Deus poderoso demais. Poderoso demais. Que é a expressão máxima da verdade. João 14,6
Jesus fala exatamente isso. Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Ou seja, viver em Cristo é viver na verdade. Se eu vivo na mentira, eu não estou vivendo o quê? Em Cristo. Diga a verdade. Nos dízimos, nas ofertas, fale a verdade. Diga a verdade. Pedro, ele diz para Ananias, diz para nós, não permita que Satanás encha o seu coração. Viva a verdade. Viva a verdade. Ofereça a Deus o melhor que você tem, com verdade. Ofereça a Deus a sua disposição e disponibilidade mais profunda, na verdade. Diga sim a Deus. Diga sim. Logo chega a mulher. Ananias cai morto lá. Estou pregando até... Estava pensando. Falei, Deus do céu. Pensou se acontece a mesma coisa hoje? Quem aqui está plenamente na verdade, no culto a Deus, não está pensando nada lá fora. Quantos iam cair duro aqui? Até eu falei, Deus do céu. Vou ficar mais para cá para não cair ali, né? Porque quando a gente vem para o culto, a gente vem fazer o quê? Cultuar quem? A Deus. A expressão do nosso coração, da nossa vida, daquilo que temos como gratidão, das necessidades que temos. Então, é sempre daqui para lá. Mas a gente vem com a ideia de que é de lá para cá. Não é isso? Você já saiu da igreja aqui e falou assim, nossa, hoje eu não gostei do culto. É, exatamente, mano. Não foi para você, né? Foi para Deus, então está tudo certo. Mas qual é a nossa motivação? Como eu desenvolvo meu ministério, como eu desenvolvo meu trabalho, né? Seja um presbítero, seja um diácono, seja um líder de ministério, seja no infantil, seja na diaconia, ou seja, todos os lugares, na mesa de som, projeção, louvor, né? Na pregação, na assistência, ou seja, todos os lugares, como eu ofereço isso para Deus? De que maneira isso tem chegado aos olhos de Deus? De que maneira isso tem subido diante do altar de Deus? Qual é o tipo de incenso que Deus está aspirando com o nosso culto, com a nossa dedicação, com o nosso trabalho? Como isso está chegando diante de Deus, né? Deus respirando a nossa adoração, que cheiro está chegando lá? Parou pensar nisso? Como isso está, né, chegando? Que tipo de incenso, né, está subindo? Que fumaça é essa que está exalando de mim na minha realização? Deus respira e sente, né, um cheiro agradável da minha adoração, do meu trabalho, da minha dedicação, ou isso causa náusea em Deus? Porque não há verdade, há apenas estética. Nós precisamos nos pensar a respeito.
Nós precisamos nos lembrar disso. O texto vai dizer que, né, quando Safira chega e há uma aliança do mal ali. E eu fico pensando na conversa de Pedro. Porque eu sempre vejo as oportunidades que Deus nos dá para repensarmos, para recontar a história, para mudar a história, para mudar as coisas. Há sempre um quê, há sempre uma porta aberta. Safira, vocês venderam a propriedade por tanto? É a pergunta. Não. Não. Havia, né, uma aliança de que era por isso, mas não é. Essa não é a verdade é essa. Há sempre uma oportunidade de transformação, de mudança. E Deus sempre faz isso conosco, nos oferece uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, para recontar, para mudar, para alterar a nossa história, a nossa vida diante dEle. Então, diga absolutamente tudo para Deus. Recomece. De novo. Mas recomece. Deus não se importa com isso, porque Ele tem todo o tempo. Mas nós não. Porque a nossa relação fraudulenta, ela gera morte dentro da gente. Morte. Vazio. Distanciamento. Superficialidade. Sempre essa oportunidade de transformação, de mudança. Foi por esse valor, Safira, que vocês venderam a propriedade? É assim mesmo que está fazendo, querido. É desse jeito que você vai fazer. É dessa forma que você vai prosseguir na sua vida. É assim que você vai viver o seu evangelho. É assim que você vai viver o evangelho. É assim que você vai viver a vida cristã. É desse jeito mesmo. Não, assim não. Desse jeito não dá. Olha só que coisa extraordinária. Há o quê de mudança, de transformação. Nós vamos encontrar isso em Paulo. Capítulo 9 do mesmo livro de Atos. De um homem que tinha zelo de Deus, mas não tinha entendimento. Que provocou muita destruição na vida de muitas pessoas. Mas o Evangelho alcançou. Ele passou a viver intensamente essa verdade transformadora. Porque é assim que o Evangelho faz conosco. Dessa permissão de transformação que o Evangelho vai produzir dentro de nós. Isso tem a ver conosco. De mexer no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, completamente. Da forma como nós precisamos, do jeito que nós precisamos. Eu quero terminar exatamente lembrando de que Pedro, da forma como Pedro diz para Safira, a pergunta. Ele podia não perguntar nada e já dar o veredito, mas ele pergunta. Foi por esse valor? A questão é assim que você vai viver mesmo? É desse jeito? Você pode mudar. Diga isso para Deus. Deus, então eu quero. Eu quero mudar. Chega. A gente fala muito sobre colher as mesmas frutas ao longo do ano, porque nós estamos sempre plantando as mesmas sementes.
fazendo as mesmas coisas, então a gente não vai mudar muita coisa no resultado. Então vamos mudar. Eu olho dessa forma a conversa de Pedro. Há uma chance de mudança, há uma chance de transformação, há uma oportunidade de arrependimento, há uma forma de alterar, de mudar, pelo menos a vida dela. Mas como vimos, ela se manteve na mesma posição. Foi por tanto mesmo. Se fosse eu ainda perguntasse, tem certeza? Aí quando ela diz isso, Pedro já dá o veredito. E a morte se apodera dessa família. E diz que o impacto na vida da igreja foi tremendo. As pessoas ficaram apavoradas. Medo. Porque elas podiam morrer por causa disso. Elas podiam, né, se perder completamente por causa disso. Nós vamos tomar a ceia hoje à noite. A ênfase da mesa do Senhor não é que você não tome, mas que você tome. Porque nada pode impedir você de tomar a ceia. Nada. Porque é alimento para a alma. É a lembrança do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, o que pode me impedir de tomar a ceia? É só se Satanás encher meu coração com a mentira. Então, nada deve me impedir de tomar a ceia. Então eu te convido nessa noite a repensar a sua vida. A repensar a sua história. Feche seus olhos e ore ao Senhor nessa noite. Que nesta noite, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor encha os nossos corações com a Tua palavra. Perfeito é o Senhor. O Senhor é a nossa referência, o nosso modelo. Imperfeitos somos nós, que lutamos todos os dias contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra esse mundo tenebroso. E nesta noite, ó Deus, diante do Senhor, diante da mesa do Senhor, lhe pedimos que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor lave a nossa alma no Teu sangue, que o Senhor nos purifique de todo pecado, toda injustiça. Para comer do pão e beber do cálice, ó Deus, que o Senhor encha os nossos corações. Que o Senhor fortifique as nossas vidas. Ó Deus, e nos desperte a vivermos um evangelho simples, mas profundo, verdadeiro. Ó Deus, não de estética, não de aparência, mas de verdade, em todos os lugares, em todos os momentos, no cumprimento dos nossos deveres, dos nossos ministérios, na missão que o Senhor nos deu, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, e que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor receba a nossa adoração, que suba como incenso suave, agradável aos olhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, no nome de Jesus, fortifica a nossa alma, a nossa vida nessa noite. Cada um que está aqui nesta noite, seja, ó Deus, impactado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém.